Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou analisar com você uma partida em que o grande mestre Axel Bachmann venceu o número 1 do mundo, o melhor jogador da história, Magnus Carlsen. Uma partida bem interessante que eles jogaram no chess.com e o Axel fez ali uma série de lances brilhantes e conseguiu uma excelente vitória em cima do Carlsen. Eu quero te mostrar aqui todos os detalhes do que aconteceu nessa partida. Se de repente você não conhece quem é o Axel, eu vou te contar um pouquinho aqui quem é esse jogador, né? O Axel Bachmann é um dos melhores jogadores aí da América Latina. Ele nasceu ali na cidade de Ciudad del Este, no Paraguai, então tá na fronteira ali com o Brasil, com Foz do Iguaçu. Então o Axel tem esse lado brasileiro também, então desde criança ele joga muitos torneios por aqui, tá sempre jogando os torneios também. É um grande amigo meu, amigo de todos os grandes mestres aí do Brasil. O Axel, ele já foi top 100 do mundo já, então ele teve mais de 2.650 de rating feed. Então um jogador muito forte, né? Sempre que eu analiso com ele alguma partida, eu sempre aprendo bastante com ele. E hoje, analisando essa partida, você vai aprender um pouquinho aí também com os lances do grande mestre Axel Bachmann. Então bora começar aqui. O Axel, ele tava de brancas. Começou jogando com E4, o Carlsen jogou uma defesa siciliana, então veio o cavalo C3, o Axel levando ali para as posições da siciliana fechada, seguiu com A6 e agora G3. Bom, qual é a ideia básica dessa abertura dessa siciliana fechada? As brancas não querem abrir a siciliana fazendo o lance D4, as brancas querem manter um centro fechado para em algum momento poder atacar na ala do rei. Então a estratégia dessa abertura, ela tá muito ligada com os fundamentos do jogo na abertura, que para você ter sucesso no ataque na ala, é interessante você ter um centro sólido, um centro estável, e essa é a ideia básica da siciliana fechada. Então, centro fechado, vamos organizar as peças para atacar na ala do rei. Então seguiu aqui com G6 do Magnus, ele vai fianquetar o bispo em G7 para ajudar na defesa do rei. Bispo G2, bispo G7, D3... cavalo C6 e agora veio o lance bispo E3. Qual é a ideia desse lance, esse bispo E3? Ele quer jogar com dama D2 para em algum momento poder trocar o bispo de casas pretas. Sempre que existe um bispo ali no fianqueto, esse bispo ele ajuda na defesa do rei. E então as brancas querem trocar esse bispo para poder explorar as debilidades que vão surgir nas casas pretas, com a falta desse bispo na defesa. Então esse é o plano do Axel, ele quer jogar bispo E3 e dama D2 para trocar o bispo lá em H6. Vem então D6, cavalo de G2, cavalo F6, H3 para evitar cavalo G4, roque pequeno, dama D2, E5 e agora ele rocou também. Bom, então surgiu aquele tipo de posição que eu expliquei aqui, que era a essência dessa siciliana fechada, onde as brancas possuem um centro muito sólido, não existe um contrajogo no centro tão simples assim, não dá para fazer D5 tão fácil, e agora as brancas vão organizar as peças para iniciar esse ataque na ala do rei. A siciliana fechada, inclusive, é uma variante bem interessante, né? Se de repente você não quer entrar em toda a teoria que existe na defesa siciliana, essa aí pode ser uma alternativa para você enfrentar as posições de siciliana, tá? Veio aqui com B5 do Magnus, bispo H6 para trocar aí o bispo de casas pretas. O computador aqui, o Stockfish, não gosta tanto assim desse lance. Por algum motivo ele prefere bispo G5, né? Bispo G5 cravando o cavalo de F6 e podendo usar a casa D5. Parece ser uma ideia bem interessante. Ele acha que o bispo H6 deixa passar essa oportunidade, mas bispo H6 é um lance que faz bastante sentido com a posição, que é aquela ideia de trocar o defensor do rei do adversário. Vem então B4, bispo por G7, rei por G7. Aqui se tomar o cavalo em C3, então as brancas podem fazer dama H6, e aqui o branco tem um ataque muito forte pelas casas pretas. Então seguiu rei toma G7 do Magnus e agora cavalo D1. Qual que é o plano agora das brancas? As brancas querem tentar romper com a F4 para assim abrir a coluna F, voltar com esse cavalo para o jogo e tentar organizar as peças para atacar assim na ala do rei. Então A5, cavalo E3, A4. A ideia do Magnus é poder fazer A3 para criar assim debilidades na ala da dama. Então o Axel fez A3, aquele lance profilático já prevenindo as ideias do adversário.
cavalo D4, F4, faz todo sentido essa ideia, né? As posições de siciliana fechada sempre acontece essa ruptura para iniciar o ataque na ala do rei. Bispo D7, rei H2, torre B8. O Magnus ele tenta preparar a abertura de linhas na ala da dama para tentar algum tipo de contrajogo. Cavalo C4, tentando atacar o peão de D6, dama E7. E esse lance ele começa a gerar alguns problemas aqui para as pretas. Talvez fosse melhor trocar em E2 primeiro, porque depois de dama E7, o Axel trocou em D4, veio o peão por, e agora esse centro das brancas ele fica muito forte. E o Carlsen ele vai começar a enfrentar alguns problemas com isso. Porque agora o Axel ele tem à disposição as rupturas E5 e F5. Então pode ser que em algum momento um desses lances incomode bastante aí a vida do Magnus. Por isso que era melhor ele ter trocado em E2 primeiro. Seguiu aqui torre de A, E1, preparando uma possível ruptura. B toma 3, B toma 3. E agora cavalo E8. O Magnus ele tenta prevenir ali, já antecipar a ruptura E5, por isso ele faz um lance cavalo E8, mas esse cavalo ele tinha um papel importante ali para defender o roque, então pode ser que ele faça falta na defesa do rei. Veio então E5 e agora bispo E6. E esse talvez seja o momento mais importante da partida, com o lance bispo E6. O Magnus pretende em algumas posições tomar ali o cavalo em C4, às vezes jogar com D5, mas acontece que tem um lance aqui que dá uma iniciativa muito forte para as brancas. Se você quiser inclusive pensar aí qual é o lance que o Axel fez, é um lance que faz muito sentido com o plano das brancas e vai iniciar um ataque ali extremamente forte em cima do rei negro. Bom, qual que é o plano das brancas? O branco ele quer chegar no rei do adversário, porque existem fraquezas nas casas pretas. E a melhor forma de fazer isso é abrindo linhas, é abrindo diagonais, abrindo a posição. Pensando nisso, o Axel fez um lance muito forte, que é o lance F5. O lance F5 ele tem esse objetivo de abrir a coluna F, já abrir a diagonal para a dama, para então poder explorar as debilidades que surgem em volta do rei negro. Então a casa F6, a casa H6, em algumas posições G7 pode ser também. E F5 ele praticamente obriga o preto a tomar em F5. E o Carlsen faz agora bispo toma F5. Porque G por F5 parece muito arriscado, deixa o rei muito exposto. Então o Carlsen ele preferiu tomar de bispo, só que agora é possível tomar o peão de D6 com um ganho de tempo em cima da dama. E o principal ponto da posição é que todas as peças brancas participam da luta agora. Então, depois da ruptura F5, a torre de F1 tá jogando, a torre de E1 tá jogando, o bispo tá jogando, cavalo, a dama, todas as peças participam, todas as peças em harmonia, e as peças do Magnus ficaram ali mal colocadas e o rei bastante exposto também, né? Então, essa é uma grande habilidade ali do Axel, que você pode ver nas partidas dele, que é impressionante. Sempre ele tá com as peças bem colocadas. Eu acho que essa é uma das principais habilidades que ele tem ali, que é conduzir bem as peças no meio jogo, deixar as peças em harmonia. Tanto que ali para os alunos do Chessflix, o Axel faz uma série de aulas sobre meio jogo, sobre estratégia, que é um ponto assim que ele consegue passar ali para os alunos como ninguém, assim, a maneira de deixar essas peças em harmonia. Eu diria que é o ponto mais forte do Axel, é esse ponto do meio jogo, essa questão da estratégia, o posicionamento das peças, né? Então aqui ele jogou dama F4, trazendo mais uma peça para o ataque, uma peça bem importante, que é a dama. Vem então o cavalo F6 e agora a torre E7, já assim pegando a sétima fileira, a torre fica muito ativa e começa a criar algumas ameaças diretas em cima do rei do adversário. Veio o cavalo G8, dama E5 cheque, e esse rei do Magnus ele começa a passear agora, o rei ele vem parar em H6, ele é forçado a fazer isso, porque voltar o cavalo para F6 já perde imediatamente, tem G4, o cavalo tá cravado, e ameaça o bispo, tá ameaçando G5 também, aqui acaba caindo uma peça. Então depois de dama E5 cheque, veio o rei H6, e agora G4, torre F4 também seria um lance muito forte com a ideia de torre H4, mas G4 já é suficiente
porque agora se voltar com esse bispo, por exemplo, bispo D7, tá levando mate, vem G5, rei H5, bispo F3, rei H4 e agora dama G3 conseguindo dar mate. Então, o Carlsen fez F6, veio dama F4 cheque, G5, dama F5, cavalo por E7, D por E7, dama E7. E o resultado é que sobrou aqui 2 peças pela torre, então o Axel já tem uma vantagem material muito grande e ainda um forte ataque em cima do rei do Magnus. Por exemplo, depois do lance bispo E4, uma posição aqui desesperada para as pretas, o rei tá muito mal, sempre que o rei volta para G7 tá levando dama H7 e o preto não tem contra-jogo nenhum, né? Aquela posição que tá realmente muito ganha para as brancas. Só que é o Carlsen do outro lado, né? Então não é nada fácil jogar contra o Magnus. Eu até joguei com ele outro dia num Title Tuesday ali. E é realmente muito difícil jogar com o Magnus, que ele tá sempre encontrando uma série de recursos ali na partida. Mas nessa posição vai ser bem difícil dele criar alguma coisa, né? Veio a torre de B8, rei G2, torre F7... E agora o Axel faz H4 com a ideia de torre H1 para já colocar a torre em jogo e começa a ter umas ameaças de mate já em cima desse rei em H6. Seguiu com torre H8, H toma G5, não pode tomar de peão em G5 que está caindo a torre em F7, rei G7 tomou em F6, dama por F6 e agora vem cavalo D6 já tocando na torre de F7, não pode tomar esse cavalo que está levando dama por F7, então ele foi obrigado a trocar. Cavalo toma, rei F8 e depois de torre B1 já tá ameaçando mate com torre B8, mas o Carlsen ele ainda tenta lutar mais um pouco, joga a torre por F5, bispo por F5 e agora rei E7. Bom, então o que acontece? Aqui o branco tem uma peça inteira a mais, tem um bispo a mais, só que o Carlsen ainda vai tentar enrolar ali no tempo, porque o Magnus tá ali com 24 segundos, o Axel com 30 segundos... Já dava para abandonar, né? Já dava para abandonar, mas o Carlsen ele seguiu jogando ali mais alguns lances. Veio torre B5, torre A5, rei E5, torre por C5, rei F4, torre C4, rei E3, torre por A4, H5, GH5, torre H5 e agora bispo E4 consolidando toda a posição. E é aquele negócio, ele vai tentar enrolar no tempo, né? E tendo o Magnus ali na frente, mesmo com uma peça a mais... Tudo ainda pode acontecer, né? Porque sempre pode bater um nervosismo ali nos segundos finais. Então o Magnus seguiu jogando, veio torre G5, rei H3, torre C5, torre C4, torre G5, A4, rei D2, A5, aí torre por A5. Dava para ter tomado a qualquer momento esse peão em D4 também, né? O Axel veio trazendo o rei para ajudar também. Veio o bispo F5, torre E5, rei G5. Ele quer passar, assim, sem dar chance alguma. Ele quer tomar limpo o peão para ficar com os 2 peões a mais. Só que nisso o tempo começou a descer, né? Agora o Carlsen tem 9 segundos e o Axel tem 10 segundos. Então ainda vai ser com emoção aqui o finalzinho. Veio torre A6, rei E5, torre A5, bispo D5. Aí ele toma o peão de D4 agora. Então tem peça a mais e 2 peões a mais. Só que tem poucos segundos, né? Tá cada um com 7 segundos aí na partida. Veio torre G1, torre E4 cheque, rei D2, D4, torre G8. Aí já tava caindo a torre, mas aqui já é uma loucura total, né? Os dois com pouquíssimo tempo. Aí o Carlsen acabou pendurando a torre e vai levar mate aí nos próximos lances. Então veio o rei D2, D5, vai promover o peão de D e já levar um escadinha aqui. Mas nos últimos segundos, o Axel tava ali com 2 segundos já. É incrível como ainda chegou nesse ponto, né? O Magnus ainda foi jogando e por pouco não cai o tempo, né? E aí, com 1 segundo, vem o mate aqui com dama G1. Tinha 1.3 segundos e conseguiu vencer essa partida. Então, uma partida bem interessante aí, jogada pelo grande mestre Axel Bachmann contra o Carlsen. Não é todo dia que se vence o Carlsen, é uma abertura bem interessante também. E o que a gente consegue ver é especialmente essa habilidade de conduzir o meio jogo, na estratégia também. Se de repente você achou legal essa partida e você quer aprender mais sobre estratégia, quer aprender diretamente até com o grande mestre Axel Bachmann, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez,
onde você pode treinar comigo, com o Axel e com mais um time de grandes mestres, tendo acesso ali às trilhas de treinamento do Chessflix, e todos os acervos, os cursos já produzidos pela Chessflix, como o curso de meio jogo do grande mestre Axel Bachmann, o curso Entendendo o Meio Jogo, onde você vai aprender uma série de estratégias ali para conduzir da melhor forma o meio jogo. Para entrar para o Chessflix é só você entrar para nossa lista de espera que está aqui na descrição do vídeo, que assim que for abrir uma nova turma ou então tiver novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro e podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial. Então já clica no link que está na descrição para não ficar de fora dessa. E nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.